galera, tudo bem? Meu nome é Felipe Lima, mais conhecido como Ori. Sou analista de desempenho no voleibol profissional desde 2017. Comecei em 2015, através das categorias de base. Tive passagem também com a seleção sub-19 no Campeonato Mundial e também com a seleção adulta nos anos 2023 e 2024, incluindo os Jogos Olímpicos de Paris. Foi uma experiência incrível e gostaria de compartilhar um pouco do dia a dia do analista, de como é a função, um pouco da parte teórica, um pouco da parte prática também. Vejo que muita gente vem me perguntar, pessoas que estão às vezes no voleibol a nível escolar, a nível de categorias de base, vem me perguntar um pouco mais sobre análise de desempenho, qual que seria a utilidade para eles, o aproveitamento nos níveis próximos ao alto rendimento, porque no alto rendimento com certeza já é algo muito intrínseco, muito presente no dia a dia, mas no nível de categoria de base, nível escolar, é um pouco mais ainda de difícil acesso. Então esse conteúdo é também um pouco para levar essa informação a esses profissionais. É uma coisa que eu falo, que a análise de desempenho, a pessoa que gostaria de trabalhar com análise de desempenho, ela com certeza vai ser muito bem recebida, porque é um ambiente que falta profissionais. Acho que durante todas as temporadas sempre tem um time ou outro procurando, mandando mensagem: você conhece alguém que possa fazer a função, alguém que possa suprir a nossa necessidade com a produção de material de análise e tudo mais. Então com certeza é um meio de se entrar no voleibol a um nível mais próximo do alto rendimento, ou até direto no alto rendimento, e até para ajudar mesmo nas categorias de base. Muitos times que possuem categorias de base permanecem abertos a profissionais que venham agregar com uma função que não exista na comissão técnica. E muitas vezes nesses times, nessas equipes, o analista de desempenho não existe. Essa função é exercida por um técnico, por um assistente. Então uma pessoa que esteja ali como estagiário, que se dedique a full time a fazer essa parte, com certeza vai ser muito bem recebida em diversos âmbitos aí de categoria de base, nível escolar, ou se não equipes amadoras, a níveis de Superliga B também, por que não? Então com certeza é um meio muito bom de a gente ingressar no ramo do voleibol profissional, como uma função, exercendo uma função profissional. Basicamente a função do analista de desempenho dentro da equipe, dentro da comissão técnica, vai ser gerenciar a produção de dados, sejam eles dados técnicos, dados táticos, dados técnico-táticos, os dois juntos e misturados ali, sobre a sua equipe, os seus atletas, sobre os atletas adversários, sobre o campeonato todo. Aí vai envolver muito o nível que se trabalha, o nível de exigência e qual que é a prioridade da comissão técnica. Então, no começo da temporada, o analista senta com a comissão e vai discutir, vai debater qual vai ser a prioridade de estudo, qual vai ser a prioridade de produção de material. Então, a partir daquele momento, ele entende o que é de responsabilidade dele entregar, seja cada treino, seja cada semana, seja cada novo jogo, do meu novo oponente dessa semana, por exemplo. E a partir disso, a comissão técnica vai ter um banco de dados que é gerenciado pelo analista, para que ela consiga trabalhar, seja no treino, seja na pré-eleção, para montar a estratégia. Então fica a cargo do analista toda a organização que envolve essa parte de estudo. Do mesmo jeito que fica também a cargo do analista e da comissão técnica o refinamento desses dados, porque a partir do momento que eles são coletados, forma-se um grande banco de dados com um volume enorme de informações. E na hora da gente passar para os atletas, isso não é 100% utilizado, até porque nós temos uma limitação de receber informação, e na hora do jogo muita informação pode atrapalhar. O técnico que eu trabalho, o Horácio Dileu, ele fala sempre que muita informação é pior do que nenhuma informação. Então é melhor você deixar o seu atleta sem nenhuma informação do que debruçar nele ali linhas e linhas de informações sobre o adversário, sobre coisas que o adversário possa fazer, sendo que na hora da decisão ali ele vai estar confuso com tanta informação. Então faz parte também do analista, junto com a comissão técnica, fazer esse refinamento em produção de material
para os atletas, produção da pré-eleção em si e até da elaboração de estratégias para o jogo, para o treino, né? Principalmente ali no dia a dia. Isso é muito conversado e debatido entre a comissão técnica. Beleza, a gente já sabe a função do analista dentro da comissão técnica, dentro da equipe, né, e as responsabilidades que ele tem que ter e organizar ali com os outros membros da comissão técnica. Mas se eu quero começar, né, como analista de uma equipe de base, equipe semiprofissional, uma equipe profissional, que materiais eu preciso ter, né, para começar a fazer a análise? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o mais importante para o analista é ter um registro dos jogos, porque mesmo que eu não consiga fazer a análise ao vivo, eu tenho material em vídeo para que eu consiga, né, fazer a produção de material posteriormente. Muita gente recentemente vem me mandando mensagem perguntando: pô, Felipe, que câmera que eu compro, que filmadora que eu invisto, né? E minha resposta ultimamente tem sido sempre a mesma, né? Eu não tenho indicado a compra de câmeras e filmadoras, porque hoje eu acho que isso aqui, ó, o celular, ele é totalmente útil nessa função. Então a gente tem aplicativos que vão ajudar na conexão com o computador. Acabou o jogo, já está com o vídeo pronto ali, tudo com o celular que a gente mesmo tem, que a gente usa, né? Então só o celular já basta nesse quesito para filmar o jogo. Em questão de material de notebook, computador, a gente sempre fala de um notebook que tem uma capacidade moderada a boa, né, para conversão de vídeo, porque é uma coisa que a gente usa bastante, seja para fazer as montagens, edição para os atletas e tudo mais. E a gente vai aos poucos melhorando e elevando o nível, né? Então, se a gente vai pensar em trabalhar com data volley, com volley station, a gente vai precisar também de um roteador, né, para conseguir enviar a informação que a gente está produzindo ao vivo para outros computadores, seja do assistente técnico, seja um tablet do técnico e por aí vai. Mas basicamente a função básica, né, para a gente exercer é ter algo para filmar o jogo e um computador para a gente conseguir organizar tudo isso, né? Um notebook para a gente conseguir organizar tudo isso, ter uma portabilidade, né, para levar onde a gente quiser e que seja de boa configuração para que aguente, né, o processamento de vídeo, o processamento dos dados que a gente vai coletar e organizar ali. E o principal material de trabalho, né, além do computador, do notebook, do celular, do roteador, somos nós. Então, a gente que trabalha com análise de desempenho, a gente tem que estar ciente que a demanda de trabalho, a carga de trabalho é muito grande. Seja em categorias de base, seja nível Superliga, Campeonato Mundial, existe uma carga muito grande de jogos, né? Um volume muito grande de jogos. E isso vai demandar muito tempo de trabalho do analista. Então o analista normalmente é aquela pessoa que dorme tarde e acorda cedo por conta do volume de trabalho, né? Enquanto muitos da comissão técnica conseguem ter um tempo ali para descansar ou fazer outra coisa, o analista tem que ir eliminando a demanda, né, de jogos dos adversários, de estudos do próprio time, para que isso esteja pronto quando o resto da comissão técnica precisar, né? Então é importante salientar isso, que não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, porque demanda muito tempo e demanda dedicação. Por isso que é importante gostar de fazer análise, gostar de assistir jogo, tem que curtir ficar sentado na frente do computador, senão vai se tornar uma tarefa chata de se realizar, justamente pelo volume, pela carga de material que se tem que produzir, dos prazos, né, que muitas vezes são apertados devido às tabelas, né? Então é muito importante que a pessoa esteja ciente, né, antes de entrar nesse mercado, para não falar que eu não avisei, hein? É sempre importante isso. O scout é o conjunto de registros daquilo que aconteceu na partida, que pode ter sido coletado por um analista de desempenho, por um assistente técnico ou até mesmo pelo técnico numa prancheta, por exemplo. Então a gente já sabe que o scout ele possui diversos níveis e diversos meios de coleta. E a sua principal missão é contar uma história do que aconteceu na partida, sempre baseado nos critérios e parâmetros que foram estabelecidos pela comissão técnica juntamente com a pessoa que está coletando.
E por que aqui no vídeo a gente fala de digitação? O Scout, quando ele é feito no computador, ele tem diversas formas, diversos meios da gente introduzir informação, né? Colocar informação dentro do nosso banco de dados. Nos principais softwares dedicados ao vôlei, né, que a gente vai falar aqui do DataVolley e do VolleyStation, essa inserção é feita através de códigos no teclado. Então, basicamente, você digita para o programa, né, através do teclado no notebook, do computador, você digita para o programa o que está acontecendo na quadra naquele momento. Então, quem encostou na bola, qual foi a ação, qual foi o efeito daquela ação dentro do jogo. E outros meios podem ser encontrados por aí, como por exemplo aplicativos em tablet, onde você vai pelo touchscreen, né? Você não precisa digitar com o teclado, mas você vai colocando ali na tela o que está acontecendo, as direções de saque, de ataque. Existem muitas empresas, programas, softwares novos que estão buscando a integração com a inteligência artificial, né? Então, daqui a uns anos, se Deus quiser, a gente não vai precisar mais fazer a digitação do jogo, já vai estar lá pronta e a gente só vai precisar fazer uma correção, né? Colocar ali os nossos parâmetros bem definidos, né? A nossa interpretação pessoal naquele arquivo. E como eu comentei lá atrás, o Scout ele possui diversos níveis de atuação. Eu posso escolher numa partida fazer apenas um Scout técnico, ou seja, eu vou avaliar a execução dos fundamentos e qual efeito aquele fundamento executado teve no jogo. Por exemplo, eu posso contar todos os saques e fazer uma avaliação deles. Eu posso ver quais saques quebraram o passe do adversário, quantos saques o meu time errou. Mesma coisa com os outros fundamentos, por exemplo, o ataque. Quantos erros de ataque meu time teve, qual foi o percentual de eficácia, de eficiência do meu time. Tudo isso são termos que a gente vai falando, né, um pouco dentro da análise do Scout que a gente fez. E num nível mais avançado, a gente tem também o Scout tático agregado ao Scout técnico. O Scout tático, basicamente, ele vai interpretar, né, buscar entender um pouco das tomadas de decisão dos atletas que estão na partida, né? Então ele vai trabalhar muito mais em questões de direcionamento de saque, direcionamento de ataque, escolhas do levantador, né? Muito importante quando a gente está montando a estratégia para jogar contra um adversário. A gente vai avaliar como que o levantador daquele time distribui, escolhe, né, as opções no início do set, no final do set e por aí vai. Então, a partir do momento que a gente tem essa junção do Scout técnico com o Scout tático, a gente já está falando do nível mais avançado. Os programas hoje em dia, eles permitem os dois tipos de análise, desde o mais básico até o mais avançado. Inicialmente, quando a gente começa a treinar, né, para o programa, a gente começa às vezes focando em dois fundamentos, por exemplo, o saque e a recepção, que são fundamentos fáceis e simples de visualizar. Porque aí quando vai dando aquele rally muito grande, né, que o pessoal até pergunta, putz, mas como que você faz quando a bola não cai e fica passando de um lado para o outro, né, a parte mais complicada. Aí já vai para um nível mais avançado, porque aí num rally muito grande a gente tem que avaliar as tomadas de decisão dos levantadores, dos atacantes, posicionamento de defesa, de bloqueio. Por isso o Scout, digitação, ela vai ser adaptada ao nível do analista também, né? O analista, quando ele está começando, ele não vai conseguir olhar tudo. Ele tem que estabelecer, junto com a comissão técnica, né, junto com o objetivo dele de treinar, ele tem que estabelecer qual fundamento ele vai priorizar, que situação ele vai priorizar para conseguir fazer aquilo lá de uma maneira consistente, né? E o importante do Scout, na verdade, é essa consistência, né? Você tem os padrões que são estabelecidos pela comissão técnica e o que vai fazer com que seu Scout seja bom é se você está seguindo os padrões, se você está diminuindo o volume de erros no Scout, né? Então, poucas ações ou quase nenhuma ação ela está errada ali na informação, né? Seja número de ataques, número de recepções. Então, são essas questões, esses pequenos detalhes que vão fazer com que seu Scout seja confiável, né? Lembrando que não existe uma verdade absoluta, né? O padrão, por exemplo, de qualidade de passe que eu uso no time em Campinas não é o melhor do mundo e nem o pior do mundo, é apenas o jeito que a gente usa aqui, né? Cada treinador, cada comissão técnica vai ter um jeito de enxergar isso, né? E vai ter que passar para o analista, para os jogadores, né? Como que eles estão trabalhando e interpretando aquela situação, né, do passe, do ataque, das ações do jogo de voleibol ali.
Bom, galera, chegou a parte mais desafiadora do processo, que é a gente começar a compreender como que funciona, né, a inserção dos dados daquilo que a gente está olhando no jogo, seja ao vivo, seja por vídeo, para os programas, né, tanto o DataVolley quanto o VolleyStation, que utilizam basicamente um esquema de códigos muito similares, né, mas a gente tentar entender como que a gente passa o que está rolando ali no jogo através do teclado, com determinadas teclas, combinações, para que os programas eles compreendam o que está acontecendo, seja na parte técnica, seja na parte tática. Falando um pouco disso, o código, né, dos dois programas ele é dividido em 3 pontos chaves, né? Então a parte principal, essa parte principal ela vai falar um pouco sobre quem realizou a ação, qual ação que foi e a qualidade. Só com essa parte principal a gente já consegue obter um scout técnico do jogo. Tem a parte avançada, que aí começam a entrar os aspectos táticos, então escolha do levantador, direcionamento de ataque, direcionamento de saque, local na quadra que foram realizadas as ações, né? Setor de levantamento, chamado do central, tudo isso entra na parte avançada, que é onde a gente começa a ter relatórios táticos, que vão falar um pouco da tomada de decisão dos atletas ali durante a partida inteira. E a gente tem a parte do código estendido, que essa parte a gente vai falar em um outro momento, que vai dar um pouco mais de detalhes. Então, se o ataque foi forte, se foi uma largada, se foi uma caixinha, se eu ataquei com bloqueio simples, com bloqueio duplo, com bloqueio triplo. Então todas essas coisas são um pouco mais avançadas e a gente vai falar disso em outro vídeo, tá? Então vamos lá e tentar entender um pouco como que funciona essas duas partes iniciais do código dos dois principais softwares de análise de desempenho do voleibol. No código principal a gente vai ter informações básicas sobre todas as ações que acontecem dentro do jogo, né? Então essa daqui é um extrato do manual do VolleyStation à esquerda e do DataVolley à direita. Então a gente consegue observar que eles trabalham com o mesmo número de campos, né? São 5 campos nos dois softwares, e aí cada campo desse vai ser um tipo de característica daquele fundamento executado, né? Então a gente tem todas essas características descritas, né? E a gente vai começar a colocar elas na ordem, né? Que o programa exige para poder interpretar, né, ali as ações executadas. Então a gente começa pela equipe, que é a primeira característica que a gente vai colocar no nosso código. Então a equipe ela pode ser ou o time da casa ou o time visitante. O time da casa ele é representado pelo asterisco quando a gente vai fazer as análises, quando a gente vai fazer estudos. Sempre o time da casa ou o time que está selecionado ali no programa, ele vai ser representado pelo asterisco. Enquanto o time visitante, ou quando a gente está estudando o adversário, no caso, né, ele vai ser o azinho minúsculo, tá? Uma coisa importante da gente falar aqui é que eu não preciso digitar o asterisco quando eu estou falando do time da casa. Então eu posso pular direto para o atleta quando eu for falar do time da casa, né? Se eu vou falar para o programa, né? Pô, quem realizou essa ação foi o número 12 do time adversário, do time visitante. Eu preciso colocar o azinho, né? Para caracterizar que é de determinada equipe. O número do atleta, né? Se é de 1 a 9, não preciso colocar 01, 02, não, só direto o número. Depois, mesma coisa, né? Até 99 a gente consegue adicionar, dependendo do número da camiseta do atleta. E aí, passando para o fundamento, tá? Os dois programas, eles têm língua base em inglês, né? O VolleyStation é uma língua básica polonês, mas segue a caracterização inicial do DataVolley. E eles têm por característica, né, algo bem intuitivo e fácil da gente entender logo de cara, é que o código ele leva sempre a primeira letra do fundamento, exceto na questão do levantamento, que o levantamento em inglês é set, e como o set já tem o fundamento do saque, eles adaptaram para a segunda letra, que é o E, e a free ball, que é a bola de graça aqui pra gente, né, mas muitos técnicos até usam o termo free ball diariamente aqui no Brasil, ela é representada pela letra F, né, que no caso bola de graça já teria o B do bloqueio, né, isso a gente não precisa fazer confusão. Então saque, o S, recepção R, ataque A,
o B, o bloqueio, o D, a defesa, o levantamento pela letra E e a free ball com a letra F. Então, com uma letra eu consigo caracterizar o fundamento que está sendo executado ali, eu consigo iniciar, né, ou continuar a minha digitação. Passado isso, a gente vai ter o tipo de fundamento. Aqui eu deixei a terminologia em inglês, que os dois programas usam, né, para a gente dar uma repassada geral assim, sobre o que é esse tipo de fundamento, mas ele é muito específico para cada fundamento em si. Então a gente tem o high, que seria o alto, o medium, médium, o quick, que seria um tipo de rápida, né, bola rápida, por exemplo, bola de meio, primeiro tempo, né, um exemplo desse quick. O tense, o super, representado pela letra U, o fast pela letra N e o other, que seria o outro, representado pela letra O. Tá? Esses tipos de fundamento a gente vai usar principalmente no saque e na recepção, né? E na parte do ataque também, para caracterizar o tempo de ataque. Qual foi o tempo de bola que o levantador executou o levantamento para o atacante, por aí vai. Basicamente, a gente, quando vai falar de saque, por exemplo, né, a gente tem o quick, que é o saque viagem, o H eu uso como saque flutuado, o medium eu uso para o saque híbrido, que atletas como o Wallace, o Honorato fazem muito, o próprio Bruninho aqui em Campinas faz bastante também o híbrido, né, que é o lançamento do viagem, batida do flutuado. E aí a gente vai adaptando isso, é algo muito pessoal, né? Claro, de maneira geral o pessoal segue um padrão, mas tem algumas variações, né? Tem analistas e comissões técnicas que preferem avaliar de uma forma, mas aí é tudo terminologia que é usada de time a time, né? E não vai influenciar na digitação. Basicamente você precisa só acostumar com essa característica de cada fundamento. E aí o último código, né, que é o quinto código aqui no VolleyStation, no DataVolley está como sexto código que ele colocou ali 2 caracteres para o número do jogador, seria a avaliação. Então é um momento que eu vou falar para o programa, olha, esse fundamento teve esse efeito no jogo. Então eu tenho 6 símbolos que vão fazer com que eu possa classificar esse fundamento desde perfeito, que seria o hashtag, e aí ele vai passar por positivo, pelo exclamação, pelo negativo, pelo barra, até chegar no igual, minha referência para erro, ponto para o adversário. Então eu tenho uma grade escalar que vai do ótimo ao ruim, né, do perfeito, que por exemplo no ataque é o ponto para o meu time, e o erro, que é o ponto para o adversário. Então essas são as características do código principal, a primeira parte, né, da nossa codificação do jogo em códigos para o programa entender o que está rolando ali na partida. E no código avançado, né, como eu mencionei anteriormente, é a parte que a gente vai dar informações táticas, né, sobre as ações que estão sendo executadas dentro do jogo. A gente tem aqui as representações também do VolleyStation e do DataVolley, né, como que é colocado cada uma delas, e a gente vai passar ponto a ponto, né? Então a primeira é a combinação. Essa combinação ela é usada no ataque e na chamada do levantador, né, quando o levantador chama o central em alguma combinação. Então, por exemplo, essa combinação ela é útil para a gente porque a hora que a gente fala, por exemplo, que o levantador levantou uma bola chutada na ponta, através de um código de dois caracteres. A hora que a gente fala pro programa, ó, o atacante atacou uma bola chutada na ponta, o programa já vai saber que a bola foi rápida, né, ou como eu caracterizar ela, então o tipo de fundamento já vai estar intrínseco, e como é na ponta, ele já vai dar pra gente a antecipação de onde o ataque partiu, que é a zona de início que a gente vai falar já já. Né? E na chamada do levantador é quando a gente caracteriza se o levantador chamou o central perto, numa cabeça, por exemplo, se chamou numa chute meio. Então essas características, né, da combinação, elas vão ser faladas em um outro vídeo que eu estou deixando o link aqui embaixo também. Tá? A gente vai falar só desses tipos de combinação, tanto de ataque quanto as combinações de chamada do levantador. O alvo, ele é usado na parte do levantamento. Então, quando eu realizo um levantamento, ele está descrito lá no código se esse levantamento foi para frente, para trás, para o meio, para pipe ou uma largada de segunda, por exemplo. Né? Então, ele tem ali o front, back, center, pipe e setter
para discriminar, né? Sempre lembrando que o levantador, teoricamente, ele está posicionado virado para a entrada de rede, e aí ele tem o levantamento para a ponta, para a entrada na frente, para a saída para trás, né? E com o meio, pipe e a largada de segunda como uma ação que ele realizou ali. E quando a gente vai falar da zona de início, a gente normalmente tem a quadra de vôlei, né, na parte de regra, na parte de posicionamento, dividida em 6 quadrantes, né, de 1 a 6, como está mostrando aqui na imagem pequenininha. Mas ficou muito impreciso às vezes falar que o ataque foi na 1, porque o espaço da 1 era muito grande. Então, quando eles desenvolveram o DataVolley, né, e depois eles levaram, os desenvolvedores do VolleyStation também aderiram a essa representação, né, que até se tornou muito comum com os técnicos, até os atletas hoje em dia já sabem, né, da nova divisão mais específica, como era muito vasto, né, muito espaçado esse espaço da 1, da 6 e da 5 principalmente. O pessoal do DataVolley, eles dividiram e deixaram um pouco mais específico, dividindo a quadra em 9 posições. Isso é muito importante porque a gente consegue direcionar muito bem onde foi realizada uma ação, já que, por exemplo, uma ação realizada na 1 não é a mesma coisa de um ataque realizado na 9. Muda o posicionamento de defesa, muda a perspectiva do atacante, né? Então, para a gente dar um pouco mais de especificidade, eles dividiram a quadra de 6 para 9 quadrados, que a gente consegue especificar bem. Depois disso, a gente tem, né, claro, a zona de início 1 a 9 e a zona final de 1 a 9. Então, quando eu executo um ataque, por exemplo, pode ser da 4 para 5 em diagonal, da 4 para 1 em paralela. Então, são esses caracteres que vão entrar na zona de início e zona final, né? No saque também, um saque que é da 1 para 1 em diagonal, um saque da 1 para 5 em paralela. Então, essa zona de início e zona final que vai ser descrita por esses caracteres de 1 a 9. Mas como eu vinha falando, a galera não ficou satisfeita só com 9 quadrantes, né? Putz, a 1 que fica aqui desse lado direito da quadra não é a mesma 1 que fica do lado esquerdo, perto da 6, por exemplo. Então eles decidiram dividir a quadra em 36 quadrantes, né? Então cada time tem 36 pedaços de quadra, por assim dizer, né, dentro dos softwares, para tomar conta ali, para não deixar que a bola caia em 36 porções da quadra. Então, cada quadrante de 1 a 9 ele vai ser dividido entre A, B, C e D, seguindo sempre essa mesma caracterização da imagem aqui, né? O A é sempre mais próximo da 1, o B é o mais próximo da 2, o C é o mais próximo da 4 e o D é o mais próximo da 5 aqui desse bico da 4. Aqui eu trouxe 2 exemplos para a gente ver um pouco, né, da diferença de zonas de ataque. Então trouxe primeiro um ataque do Adriano na 1D, né, que foi no ombro esquerdo do Darlan, e o segundo na 1A, que foi no ombro direito do Darlan. O segundo exemplo é um saque do Maurício Borges, que ele foi, um dos saques foi no lado esquerdo do passador da 6, ou seja, na 6D, e o segundo na 6A, para mostrar que os dois setores, né, tanto do Adriano na 1 quanto do Maurício Borges na 6, eles variam na parte tática se a gente falar das subzonas, que é o A, o B, o C e o D. Isso é muito importante quando a gente vai observar um relatório de direcionamento, por exemplo. Se a gente se compromete na hora do scout em definir exatamente ou tentar, né, o mais próximo possível da intenção do jogador no ataque, quando a gente pegar um relatório acumulado, a gente vai poder dar uma maior confiança nos dados que são apresentados ali. A gente vai saber que se eu coloquei um B, foi que o ataque realmente foi próximo à linha, foi na paralela, e a gente consegue ter tomadas de decisões às vezes muito mais rápidas. Eu não precisar olhar o vídeo para ver como foi esse ataque, eu já sei a partir da representação gráfica como que aconteceu aquela ação no jogo, direto no relatório ali. Antes da gente falar do código inteiro junto, né, da gente começar um pouco da parte prática em si, vamos só falar um pouco sobre 2 pontos que são muito importantes na hora de digitar, que são as funções do código composto e da avaliação padrão dos fundamentos. O que é o código composto? O voleibol, ele é caracterizado por vários fundamentos, né? E muitas vezes a execução desses fundamentos é sequencial ou em um rally muito grande ela vai se repetindo, né, na maioria das vezes. Então, por exemplo, sempre que há um saque e esse saque
continua em jogo, né, não é um saque errado, a gente tem uma recepção obrigatoriamente. Normalmente nos ataques, quando o ataque também tem continuidade, ele é seguido ou de um bloqueio ou de uma defesa. Então essa relação entre os fundamentos permite que a gente economize caracteres. Já que, por exemplo, eu vou falar que o saque ele foi da 1 para 1 e na recepção eu também vou falar que a recepção foi de um saque da 1 para 1. Já que já estou colocando duas informações repetidas em uma mesma situação. Vamos ver como funciona na prática a atuação do código composto. Vou colocar aqui esse saque do Lucas Bergman e junto com ele a recepção do time do Campinas. Então vamos lá. O time adversário, que no caso é o Bauru, né, já que eu estava scouteando a equipe do Campinas, número 20 sacou um saque quick da 1 para 6A, perfeito. E o Luquinha, que é o número 14, recebeu um saque viagem, que é a recepção quick, da 1 para 6A, errado. Então aqui eu tenho os dois fundamentos que foram executados nesse rally, que foi curto, né? Foi um ace, então um rally curto. E aqui eu tenho informações que elas são repetidas. Eu tenho o tipo de fundamento, que é o mesmo. Então um saque viagem e uma recepção de saque viagem. Eu tenho o direcionamento, né, desse saque, né, que ocasiona também na ação de recepção. E eu tenho um balanço final que ele é coordenado, ou seja, a ação do saque ela influencia diretamente na recepção e vice-versa, porque muitas vezes o atleta ele faz um saque bom, pesado, só que se a recepção é perfeita, o saque não tem efeito, que entra justamente nesse parâmetro que a gente tem ao lado aqui, que é a relação entre os fundamentos. Isso acontece no saque, isso acontece também no bloqueio e na defesa junto com o ataque. Vamos dar uma olhada. Para falar do ataque, a gente vai usar dois exemplos. O primeiro é esse ataque do Bruno Lima, que eu vou soltar aqui para vocês. Então, o ataque do Bruno Lima, ele é o número 12, vai atacar uma bola alta na ponta, com direção para 5B, e o ataque é positivo. Então aqui eu já tenho informação. Só que do outro lado, o líbero Pureza, que é o número 15, fez uma defesa de bola alta na 5B, que foi negativa. Então, no mesmo jeito que a gente tem as ações, que a gente tem na ação de saque e recepção, a gente tem aqui também informações que são repetidas. Então, por exemplo, o 5B. O I4 aqui já fala que a bola é alta, então não precisaria também colocar o H. E o ataque positivo vai implicar numa defesa negativa, como vocês estão vendo na representação ao lado, né? Então a gente tem a representação do mesmo jeito que o saque tinha, a gente tem na defesa. E como que funciona a fusão de dois fundamentos para que a gente evite digitar coisas repetitivas? Basicamente, a gente tem no jogo uma sequência visual das ações. A gente está vendo o saque do Lucas Bergman e aqui eu tenho as informações do saque dele. Então, tudo que eu vejo de início é um saque viagem, já vi isso, da 1 para 6A. Pausei, beleza? A próxima ação é uma ação de recepção. Então, para a gente unir ela no mesmo código, a gente vai usar o ponto final, certo? Esse ponto final, ele vai permitir que a gente dê sequência no código, só que agora a gente vai falar da recepção. E a recepção quem realizou foi o Luquinha, número 14. Como o saque foi do SESI, eu não preciso aqui colocar o asterisco, já que ele já vai entender que a recepção é do time do Campinas. A mesma coisa se, por exemplo, o saque fosse do Campinas, eu não ia ter que colocar o Azinho minúsculo aqui. E aí, por fim, o que falta de informação? Se a gente já tem o fundamento, que vai ser a recepção aqui, já está intrínseco, uma recepção de saque viagem, uma recepção que foi da 1, origem 1 para 6A, a única coisa que vai faltar aqui para a gente e que faltou na parte do saque é a avaliação, que foi uma recepção errada. Então, a hora que a gente insere isso, ele já vem aqui para a lista de códigos da maneira correta. Vocês veem que ela já vem com a representação visual também, né? A representação gráfica. E aí, se a gente quiser alterar alguma coisa, a gente altera aqui e ele vai alterar também a da recepção. Então, fiz o exemplo aqui de alteração da 5, posso fazer a alteração da origem do saque, né? Que ele vai alterar
nas duas situações. E aqui o encurtamento também é do mesmo jeito que a gente vai fazer. A gente vai colocar as ações que a gente está enxergando primeiro, né? Ou seja, que o Bruno Lima está atacando uma bola alta na ponta, que é a minha I4. Depois vocês vão ver isso no vídeo da combinação de ataque. O direcionamento é o 5B. Aí eu posso colocar ponto 15D negativo. E aí ele já vai assinalar que o ataque do Bruno Lima foi positivo e a defesa do Pureza... Opa, esqueci do D aqui, ó. E a defesa do Pureza foi negativa. Então, consigo falar que aqui a defesa do Pureza foi negativa. Por que aqui eu tenho que colocar o D? Porque o ataque ele vai interagir com o bloqueio também. Então, se eu tenho um ataque que ele foi bloqueado, amortecido, eu coloco o B ao invés do D. Por isso que eu preciso discriminar aqui se foi bloqueio ou se foi defesa, né? Aqui temos outro ataque do Adriano, vamos fazer direto já, né? Esse ataque do Adriano aqui, ele é o número 6, atacou uma bola, vou colocar aqui rápida, tá? Rápida, curta, para 6, né? Que foi o ataque no Thierry. Quando a gente tem ataques assim no bloqueio, a gente sempre tenta estimar onde a bola iria, tá? Então, uma estimativa aqui seria 6 ou a 8, por exemplo, 8D. Eu vou ser bem específico aqui como exemplo. 8D, ponto 7, que foi o Thierry, bloqueou um bloqueio negativo. A hora que eu jogar isso na linha de código, é esse código aqui, né? Ó, ele vai ficar um ataque positivo com bloqueio do Thierry negativo. E aí a gente tem a sequência do jogo. Ao invés da gente fazer isso aqui, ó. Atacou uma P4 para 8D positivo. O Thierry do SESI bloqueou uma bola rápida na 2 ou na 2 ali, negativo. Então seria basicamente isso que entraria no código e a gente encurtou esse processo com o código composto. E o que seria a avaliação padrão, né, que a gente comentou, tanto a avaliação quanto o tipo, né, padrão do fundamento. No DataVolley e no VolleyStation também a gente tem essa telinha aqui, que ela vai mostrar, em português aqui está a omissão de scouting, ela vai mostrar uma tabela que a gente consegue escolher um tipo de fundamento para cada fundamento do voleibol, né? Então, para o saque eu escolhi o quick, para a recepção também, e para o restante o high, que é o alto, com a freeball também inclusa, né? E a gente vai escolher um resultado padrão, ou seja, se a gente não colocar nenhuma variação no código, a gente vai ter esse resultado aqui como padrão, tá? Por que eu escolhi? Na verdade isso aqui me foi induzido, né, para escolher e concordei porque fazia muito sentido. Por que tá selecionado aqui esses aspectos? Porque normalmente é o que acontece quando a gente tem menos tempo para digitar as ações ali. Então, por exemplo, quando a gente tem um passe perfeito, né, e consequentemente um saque negativo, é onde o levantador consegue dar mais velocidade para a bola, ou seja, a gente tem um pouquinho de tempo a menos para ver se fosse como se fosse, por exemplo, um passe C. Então, quando é passe A, o time realiza um passe A, eu não preciso colocar nada, eu já posso pular para a próxima ação. Do mesmo jeito, quando tem aqueles rallies longos, sabe, que fica o time trocando bola com o outro, então um ataca, o outro ataca, volta a bola, contra-ataque do outro lado, a gente tem a situação de ataque negativo, que é aquele ataque que caracteriza, né, que o oponente vai ter uma opção de construir um contra-ataque. Então, nessa situação, o bloqueio e a defesa eles são positivos. E a gente consegue ali digitar sem ter que colocar a avaliação da defesa do bloqueio. Então, num rally muito grande, eu posso digitar quem fez o ataque, qual foi a combinação, a direção e a defesa e já partir para a próxima ação. Ou o bloqueio e já partir para a próxima ação. Não preciso ficar colocando que foi perfeito. Por que eu escolhi aqui que o saque e a recepção são de viagem? Porque a maioria dos jogos que eu digito, eles são jogos de categoria adulta masculino. E o saque predominante nessas equipes, elas são o saque viagem. Em média a gente tem 62% mais ou menos de saque viagens na Superliga. O restante são flutuados, híbridos e tudo mais. Então, como a maioria é viagem, eu já deixo padrão, não preciso digitar o SQ. Então eu já economizo uma digitação ali. Vamos ver um pouco em algum saque aqui. Vamos fazer isso usando essa omissão de scout. Então,
eu tenho o saque do Bergman, eu consigo colocar direto S1. Por quê? O SQ aqui, ele já está intrínseco na configuração do programa. Então esse saque do Bergman ficaria da 1 para 1D.5 negativo, que é a recepção do Maurício Borges. E aí a gente começa já a entender um pouco do código, né? Então a gente vai programando isso para que a gente tenha um pouco mais de tempo. Deixa eu achar aqui um saque que foi um passear para a gente ver como funciona. Então esse saque do Bruno, vou digitar ele normal, né? Foi um saque da 1 para 6.15 com passe perfeito. Já posso pular para a próxima ação, que seria teoricamente o levantamento do Matheus Bender do SESI. Esse exemplo aqui é numa situação de rally grande, então eu vou digitar somente os ataques. Então eu tenho o ataque do Darlan, foi uma bola rápida na saída fundo para 6, o Léo bloqueou negativo, aí o Matheus Bender fez uma cobertura, o Pureza levantou, o Lucas Bergman atacou uma bola alta para 8, o Judson defendeu, o Maurício Borges atacou uma média na ponta para 8, com o Thierry bloqueando, positivo, já está intrínseco, não preciso colocar. O Darlan defendeu e o Darlan atacou uma bola na saída fundo, perfeita para 6D, com defesa do Adriano, que foi espirrada. Então, consegui encurtar muitos códigos e, claro, no primeiro momento parece catastrófico essa quantidade, esse volume de informação, mas ele facilita muito para a gente entender melhor o que está acontecendo ali. E mais um ponto importante, na mesma telinha que a gente estava falando das configurações, né, de omissão de scout, como está na tradução em português, ou default scouting, tem esse campo aqui que ele vai estabelecer um fundamento para que ele não precise ser digitado. Então, se eu só colocar, por exemplo, o número do atleta e a avaliação, ele já vai ser associado a esse fundamento. Eu deixo normalmente o levantamento, porque o saque a gente precisa bater ele por conta da sincronização. E eu deixo o levantamento porque muitas vezes naqueles rallies grandes, às vezes tem um ponteiro que levanta, às vezes é o central, o líbero que levanta. Então é só colocar o número dele, de que time ele é, claro, que já vai ser associado essa ação a ele. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, que o Darlan fez um levantamento. Não vou colocar o E, né? Teoria eu teria que colocar um E. E a minha avaliação padrão é positivo o levantamento. Então, se eu só colocar o 18, ele já entra aqui, né, como 18E positivo. Ou seja, do time do SESI, o Darlan fez um levantamento positivo. Então, isso facilita muito, por exemplo, quando no meio do rally o Luquinha levanta, o Pureza levanta, né, que são os dois líberos que estão em quadra aqui agora. Eu já tenho eles, não preciso colocar mais nada, só isso, e dar sequência, por exemplo, na ação de ataque, e depois em bloqueio, defesa. Então todas essas ações de transição ficam mais facilitadas por eu estar colocando ali o levantamento do outro jogador. Quando é o levantador que realiza o levantamento, ele entra automaticamente. Por isso que a gente só precisa se preocupar quando é o levantamento que é feito por uma outra posição que não seja o levantador. Então, num rally grande, se o levantador faz os levantamentos de transição, a gente não precisa se preocupar com isso. Bom, galera, então vamos começar a parte prática. Antes de começarmos a digitar o jogo propriamente dito, a gente vai fazer a configuração do nosso teclado. O Datavolo ele trabalha com os símbolos, né, os caracteres especiais ali, e a gente precisa configurar ele para colocar alguns atalhos que vão ser usados ali na dinâmica do jogo. Então vamos dar uma olhada como que a gente faz isso e qual que é a minha sugestão, né, para quem está começando a digitar agora. Então aqui a gente tem um exemplo de teclado, tá? Peguei esse teclado na internet. Claro, algumas teclas elas vão ser diferentes, né? Dependendo da configuração, do modelo do teclado, mas basicamente a gente vai falar de uma maneira geral e cada um vai adaptar para a sua escolha. Então vamos começar listando as coisas que a gente precisa configurar no nosso teclado antes de começar a digitar um jogo. Primeiro a gente precisa configurar a tecla do time visitante, que é o Azinho.
Porque o A normal, né, do teclado aqui, ele vai ser usado para o fundamento de ataque, então ele não pode ser especificado para o time visitante. Além disso, a gente tem que dar uma tecla para cada time quando esse time faz o ponto. Então, quando o time que está do outro lado da quadra fizer o ponto, eu tenho uma tecla específica. Quando o time que está mais próximo a mim faz o ponto, eu tenho outra tecla para falar para o programa o que aconteceu ali no final de cada rally. E a gente precisa também de uma tecla para cada avaliação que a gente vai fazer dos fundamentos. Então eu coloquei basicamente na sequência que a gente viu anteriormente, lembra do excelente ou ponto, que é o hashtag, até o erro, que é o igual, que é o ponto para o adversário. Então a gente tem ali uma grade escalar e a gente vai tentar manter essa representação no nosso teclado também. Então, para começar, a sugestão que eu dou, e é uma coisa que eu uso desde que eu comecei a digitar, é para a gente habilitar o nosso teclado ao idioma de inglês também. Porque tem algumas teclas que quando a gente aperta, por exemplo, a gente vai configurar o exclamação para ficar aqui no acento. E o acento normalmente você precisa apertar 2 vezes para que ele funcione. Então, quando ele está configurado no teclado em português, ele não funciona direito. Se vocês não quiserem mudar o teclado, né, colocar a opção de inglês, vocês podem buscar outra tecla, né, que seja de fácil acesso para vocês e que supra, né, essa necessidade da ausência da tecla de acento ali, que normalmente o DataVolley não deixa a gente usar. Mas a configuração para teclado é muito simples, é só vocês irem na configuração do Windows e buscar por idioma e região, e lá vocês conseguem adicionar uma segunda opção de teclado, né, de configuração de teclado. Tá? Para alternar entre português e inglês, é só apertar a tecla do Windows e o espaço, que ele vai aparecer uma barrinha lá embaixo e você consegue selecionar o idioma. Além disso, também dá para a gente deixar configurado na barra do iniciar, se ele para mostrar ali para a gente se está selecionado o português e o inglês, e a gente troca com o mouse quando a gente vai digitar. Então essa é uma sugestão que eu dou, porque eu sempre fiz assim, e para a configuração de teclas que eu uso e que eu vou sugerir aqui, ela é necessária para a gente continuar a configuração. Então vamos começar com o Azinho, né, que é o do time visitante. Eu normalmente deixo ele colocado embaixo da tecla ESC, tá? No DataVolley a gente vai abrir em configurações ou ferramentas e a gente vai em mapeamento de teclado, ou keyboard remapping, tá? E aqui a gente tem todas as teclas que a gente vai falar aqui nessa primeira parte da atuação prática em si. Então eu vou procurar o Azinho, vou certificar que meu teclado está em inglês e eu vou digitar a tecla que fica embaixo do ESC, que ele vai aparecer isso aqui, e eu dou OK. Para eu testar é só eu fechar aqui e vir na minha barra de código. Então eu estou apertando a tecla e ele está entrando o Azinho normal, tá? Então eu vou deixar a tecla de mapeamento do teclado aberta aqui e a gente vai seguindo junto com o slide, tá? Na sequência, vamos falar sobre as teclas dos pontos de cada time, tá? Normalmente eu indico e uso as teclas de page up, page down. A gente só precisa ver em cada computador, ela tá de alguma maneira, às vezes tem que apertar a tecla de função, que é essa daqui, junto com o page up, page down, mas vocês podem escolher, por exemplo, aqui entre as teclas de F1 e F12, né, vocês podem escolher uma dessas daqui, e a sugestão que o programa dá e que eu uso desde sempre é End Rally Left, né, seja o page up, e End Rally Right seja o page down. Por quê? Na configuração que a gente vê aqui na telinha, ó, nesse caso aqui o Renata Campinas está do lado oposto ao que eu estou, né? O time do SESI, em teoria, ele está mais próximo a mim. Então, nesse sentido, se eu dou o page up, ele assinala o ponto para o time do Campinas, né? Que seria o page up para cima e o page down para baixo, o ponto para o SESI. Então, essa configuração sugerida do DataVolley é a que eu sigo e é a que eu acho que faz bastante sentido também na hora de a gente configurar essa tecla de ponto para cada time. E as teclas de avaliação, a gente vai, né, eu sugiro a gente trabalhar com essas 6 teclas que estão aqui, e aí a gente consegue, né, por elas estarem divididas em pares, nos teclados que são comprados aqui no Brasil, com computadores aqui do Brasil, eles normalmente vêm assim, a gente consegue colocar exatamente essa mesma dinâmica aqui.
Então a gente consegue colocar o perfeito e o positivo no primeiro, entre aspas, degrau, na segunda linha colocar o exclamação e o negativo, e na terceira o barra e o igual. Se a gente reparar, a gente tem a mesma escala dos efeitos ali que a gente pode, que a gente usa, né, no programa em si. Então, a hora que a gente configurar essas teclas, né, a gente vai lá em mapeamento de teclado e vai configurar uma a uma, tá? Seguindo ali o exemplo da imagem. Ó. Coloquei OK, vou fazer a segunda, é o negativo aqui, isso, e aí vai. E aí eu consigo configurando tudo. A hora que eu venho aqui e digito, ele já vai entrar todas as teclas que eu configurei ali, incluindo o azinho e o ponto de cada time. E outras duas teclas muito importantes, né, na nossa dinâmica de digitação são o Insert e o F12, tá? O F12 normalmente ele está sempre localizado lá na parte de cima do teclado e ele vai servir para a gente sincronizar ou refazer alguma sincronização. Lembrando que o DataVolley e o VolleyStation eles possuem uma ferramenta muito útil, que é a gente alinhar toda vez que a gente digita um código ao ponto do vídeo exato. Então isso vai ajudar a gente a estudar o jogo, né, fazer pesquisas rápidas e já cair direto no vídeo. Por isso a sincronização ela é muito importante. Se eu quiser fazer uma sincronização pontual, é o F12 que vai me ajudar a fazer ela. Então, se eu quiser alterar a sincronização de um saque, eu só posicionar aqui, acertar o tempo do saque, marcar como F12. E aí ele já fez a sincronização do fundamento de acordo com o que eu quis. E a outra tecla importante é o Insert. O Insert a gente vai usar ele quando a gente precisar adicionar um código diretamente da lista de códigos aqui, ó. Então, direto da lista de códigos a gente consegue adicionar através do Insert. Então, vamos achar um rally aqui, fingir que eu perdi algum ataque no meio desse rally e eu quero adicionar ele entre essa defesa e esse outro ataque aqui, né, onde está o levantamento aqui. Então, eu vou posicionar o cursor, né, na linha de baixo de onde eu quero que esse código entre e vou apertar a tecla Insert e ele vai me permitir adicionar um novo código. Então, se aqui eu quiser colocar que o Maurício Borges atacou uma bola chutada na ponta para 5 positiva e o Pureza defendeu, ele já vai entrar aqui, ó, as duas ações que eu pedi através da tecla Insert. Então, por isso que a gente não precisa se desesperar se a gente perder algum lance no meio do rally. A gente consegue adicionar depois com essa tecla de configuração. Uma dica que eu aprendi com o Peu, que foi o técnico que me ensinou a digitar, é da gente no início colar pequenos adesivos com os símbolos que a gente acabou de mapear no teclado, né? Além disso, também colocar um azinho lá na tecla embaixo do ESC também, que foi a sugerida por mim. Porque inicialmente, por mais que seja um pouco lógico, né, até nosso cérebro acostumar o posicionamento das teclas, aquilo lá ajuda muito. Então é só a gente olhar e a gente já sabe onde está posicionada cada tecla de avaliação para a gente conseguir digitar o jogo. Bom, galera, agora que a gente já configurou o nosso teclado, vamos dar uma olhada aqui na tela, né, de digitação nossa. Então, esse jogo aqui é Campinas e Sada Cruzeiro, né, que aconteceu dia 30 de novembro. Eu já fiz o cabeçalho aqui, porque foi esse cabeçalho que eu usei no jogo, né, que a gente jogou dia 30, e está tudo configurado aqui já. E aqui na minha tela eu vou ter a lista de códigos, a quadrinha, né, com a formação dos jogadores, como eles estão posicionados em quadra, placar e tudo mais, e a minha caixa de digitação aqui, que é a caixa de códigos. Normalmente eu deixo ela configurada assim, como vocês estão vendo, tá? A lista de códigos aqui, o scoreboard, né, que é a caixinha de placar e posicionamento aqui, e a minha caixa de digitação aqui, mas isso é da preferência de cada um, tá? Tem gente que deixa aqui embaixo, deixa no lado, isso aí não tem problema nenhum, tá? Eu já configurei aqui o vídeo, então vou abrir o meu vídeo, certo? E inicialmente eu vou procurar aqui qual que foi, né, a formação inicial de cada time. Então aqui os times estão entrando dentro de quadra e eu vou colocar aqui, ó, na iniciar o primeiro set, na versão em português, aqui está no lineup set 1, e aqui eu vou colocar a formação dos dois times, né? Nesse caso eu já tinha colocado antes, naquela lista de jogadores que vocês
viram anteriormente, né, a hora que eu fiz a apresentação ali de como montar um jogo. Então, se eu tiver ao vivo, eu vou colocar na hora, né, precisa ter um pouquinho de velocidade nessa hora para a gente conseguir configurar bem. E aí eu vou dar o ok e posso começar a partida. Só vamos prestar atenção em uma coisa aqui, que é a bola do saque inicial, tá? Às vezes a bolinha ela tá no time oposto que vai sacar e isso dá problema a hora que a gente for digitar. Então a bolinha a gente deixa no time que vai fazer o primeiro saque, porque é ela que vai determinar a questão do rodízio na sequência e tudo mais. Então, como o Sada Cruzeiro que vai sacar, eu vou deixar a bolinha aqui como ela está e beleza, já posso começar a digitação do meu jogo. Além disso, aqui no scoreboard, a gente tem algumas coisas que a gente pode mudar manualmente. Por exemplo, a gente olha no placar e o ponto está errado, a gente consegue colocar aqui, ó. Então, ponto do time de Campinas, ponto do time do Cruzeiro, tira um ponto, né, de cada time. E isso já vem tudo aqui para a lista de códigos. Vou até apagar aqui para não atrapalhar a gente na sequência da digitação. Além disso, substituições. Quando acontece uma substituição, eu consigo fazer ela por aqui. Então, essa aqui é uma das opções para a gente fazer a troca, né? Principalmente no começo, pode ser mais fácil, porque aí a gente vê o número do jogador, né? A gente coloca aqui, então, por exemplo, uma inversão do 5-1 em Campinas seria o Bruno pelo Davi, substituir, e o Bruno Lima pelo Cris, substituir, e a hora que eu coloco aqui, eles já fazem a troca, né? Ele vai me perguntar quem que é o levantador do time de Campinas em quadra, o Cris é o número 2, então é só colocar o ok aqui, e ele já trocou, já fez a troca, né, no esquema da quadrinha ali, já assinalou cada jogador em sua posição real agora. Mesma coisa o tempo técnico, eu consigo dar um tempo aqui, né, ele vai entrar o código de tempo técnico aqui, então são esses detalhes que a gente vai usar, né, durante todo o set, todo o jogo, vai ser necessário a gente fazer essas trocas, né? Depois vou ensinar um outro método também mais simples de fazer a troca, mas inicialmente esse aqui é o mais visual, né, que a gente consegue ter ali o controle dos jogadores que estão entrando, estão saindo, né, e aqui a substituição como se fosse no Sada Cruzeiro. Então, para a gente iniciar realmente a digitação do jogo, vamos começar pela relação de saque e recepção. Tá? Normalmente esse é um meio que a gente usa quando está aprendendo a digitar, né? Começar fazendo somente o saque e a recepção, para ir aperfeiçoando o esquema de sincronização, para a gente ir, né, se adaptando às teclas de avaliação. Então, inicialmente a gente sempre começa trabalhando, né, a digitação em quem está aprendendo, pelo saque e recepção. Então aqui eu tenho, né, o saque do Rodriguinho, número 11, como ele está como meu time visitante, né, já que eu estava no jogo digitando por Campinas, deixa eu mudar o teclado para inglês, ele vai ser o número 11 do adversário, do time visitante, né? Então aqui eu já tenho tudo pronto para iniciar o meu scout. Eu vou dar play aqui e vou voltar para a telinha de digitação. E uma coisa muito importante da gente falar nessa parte de saque e recepção é a importância de se apertar a tecla S no momento exato. Por quê? A tecla S é a tecla que vai ditar a sincronização daquele rally. Ou seja, quando o rally é iniciado pelo saque, ao momento que a gente aperta a tecla S é o momento que ele vai falar para o programa, ó, o rally começou aqui e todas as ações seguintes vão depender do momento que você apertou essa tecla S. Por isso é muito importante que seja exatamente no momento do lançamento, ou seja, seria aqui nesse momento que eu deveria apertar a tecla S, a hora que o Rodriguinho está começando o lançamento. Tem essa imagem do manual do DataVolley que ela é muito explicativa, né? Ele mostra dois momentos que não são ideais da gente apertar o S e o momento ideal, né, que é a hora do lançamento, com o exemplo do vôlei feminino, tá? Mas beleza, eu apertei no momento errado, dá para trocar? Claro que dá, né? A gente consegue usar a tecla F12 ou a tecla que a gente configurou para reaver essa sincronização de uma maneira mais fácil. Então não é o fim do mundo se a gente apertar no momento errado, né? Só uma coisa que a gente tem que ter sempre muita atenção na hora que a gente está digitando um jogo. Então vamos começar aqui, eu vou fazer esses saques primeiro em câmera lenta para a gente ver, tá? A gente tem atalhos
de câmera lenta e câmera rápida. A câmera lenta é o Shift R e o câmera rápida é o Shift F. Então fica fácil também da gente fazer essa troca aí entre os pontos, ou até para ver, começar digitando em câmera lenta é muito legal também. Então vamos lá, em câmera lenta, o saque do Rodriguinho. Ele lançou a bola, vou colocar que foi um saque da 6 para 6C, tá? Já fiz a parte do saque, lembrando que o saque viagem ele já está intrínseco no meu programa, não preciso colocar que foi um saque viagem. Coloquei a origem, coloquei o direcionamento e vou partir para a recepção, tá? Então dei o ponto, já vou começar a falar de quem recebeu a bola, que no caso foi o Maurício Borges, do time de Campinas, né? Ele fez a recepção do saque viagem, da 6 para 6C, mas isso tudo já está no meu código. Então eu só vou colocar o número dele e qual que foi a avaliação da recepção, que para mim foi um passe negativo, tá? Estou deixando aqui do lado o vídeo que eu falo sobre as avaliações de cada fundamento, né? Lembrando que o saque e a recepção eles estão diretamente ligados, né? Cada avaliação do saque influencia na avaliação da recepção e vice-versa. Então, para vocês terem, né, um modelo para iniciar essas avaliações, é ótimo dar uma olhada nesse vídeo. E também, né, se vocês avaliaram de maneira errada, a hora que esse código for para a lista de códigos ali, a gente consegue alterar numa boa. Então eu vou dar sequência aqui, né? Como eu não me interessa agora essa parte do rally, eu vou continuar, né? Então dei o Enter aqui, vocês vejam que ele veio para cá e veio com a sincronização também. Ó. A hora que eu clico no saque do Rodriguinho, ele sincronizou a hora que eu apertei o S, que foi a hora do lançamento. Ah, mas eu achei que ficou ruim, quero trocar. Só a gente achar um novo ponto aqui e a hora que ele for sacar, apertar a tecla F12 ou a tecla que está configurada ali. Tá? Do mesmo jeito, fiz uma avaliação errada. Putz, eu achei que o saque foi na 6D. É só eu vir aqui e dar o Enter, tá? Tudo no teclado, não preciso nem usar o mouse direito. Ó. Dei o Enter, venho aqui, altero para 6D. Ele vai alterar automaticamente na recepção. Ah, mas eu achei que esse foi uma outra avaliação. Vamos fingir que foi um passe A. Alterei aqui, ele vai alterar o do saque também. Então o saque de positivo ele foi para negativo e agora eu vou voltar à avaliação que a gente fez ali, tá? Aqui, né, na lista de códigos a gente tem alguns botões aqui que são interessantes e eu deixo sempre ativado esse aqui, ó, que ele vai impedir que o vídeo se mova, né? Se eu deixo ele ativado, ó, ele vai mover o vídeo para o ponto que está selecionado ali. Então deixo esse botão aqui desativado e sempre clico aqui que ele vai me levar para a posição do vídeo, né? Então vamos continuar esse ponto, né? Vamos ver como que acaba esse ponto. Foi uma infração do Luquinhas, então eu vou dar o ponto para o time do Sada Cruzeiro no meu page down, né? O Sada Cruzeiro ele tá na quadrinha mais próxima, no vídeo mais próximo, eu dei o page down, ele tá aqui. Se os times estivessem invertidos, era só eu vir aqui em trocar quadra, court change, que ele ia trocar, né? Mas não é o caso. Eu deixo aqui. Olha que legal. A hora que a gente deu ponto para o Cruzeiro, ele já colocou para mim o jogador que está sacando, ou seja, o Rodriguinho do time adversário, né, do time visitante Sada Cruzeiro. Né, já expliquei que por conta de estar digitando por Campinas, Cruzeiro que estava selecionado como time visitante. Então vamos para o segundo saque. Tá? Esse aqui eu vou fazer em câmera normal. Dei o saque, coloquei saque da 1 para 6A.5 negativo. De novo, mesma coisa basicamente, só que agora o saque em vez da 6D foi na 6A, ponto pro Sada Cruzeiro, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, cliquei aqui, tá vendo que ele não mexeu o vídeo, né? E aí quando eu clico aqui nesse botão ele vai pro vídeo, ó. Go to Video Position, ele vai pro vídeo, ó. Então deu o saque aqui na 6A, talvez possa ser na 6, normal, tá? Não tem problema. São detalhes pequenos, a gente vai colocando isso ao longo do tempo. E aí, vamos ver o final do ponto, né? Foi ponto do Sada Cruzeiro, pelo que eu me lembre, rolou um pedido de desafio aqui, e aqui eu consigo, quando acontece isso, a gente consegue esperar, né, para ver se o ponto foi do time ou não, né, por conta do desafio, mas eu vou aqui avançar, né, no Shift F, para que ele já vá pro próximo saque. Parei aqui, né, no próximo saque, vamos dar sequência à avaliação. Saque da 1, opa, aqui teve outro tipo de saque, né? Não foi um saque viagem, foi um saque híbrido
né, que tem acontecido muito no masculino. O Rodriguinho é um cara que faz muito isso no masculino. E a nossa avaliação para saque híbrido, né, que eu uso, é a SM. Então fica SM da 1 para 6C, ponto 5 e um passe exclamação, tá? Então essa aqui foi minha avaliação. Então vocês veem que no começo a câmera lenta ela ajuda muito a gente avaliar melhor, né, a situação do ponto e a gente ter uma melhor interpretação, tanto do local da quadra, quanto de quem está passando do outro lado. É muito comum que no começo seja extremamente difícil a gente fazer essas avaliações de local da quadra, né? No começo eu confundia muito 7 e 9, a 8 não tem muito porque confundir porque é bem no meio, mas a 7 e a 9 eu fazia muito confusão no começo, e até quem está passando, né? Porque a gente não está acostumado a lembrar dos números da camisa do jogador. A gente conhece eles, mas não lembra muito do número, né? Então a gente consegue ver aqui também na quadrinha, ó, quem são os caras que estão na quadra, em que lugar que está na quadra, né? E o importante no começo é a gente digitar. Mesmo que seja errado, mesmo que seja a gente erre o jogador que está lá, a gente erra um pouco a qualidade, depois a gente vem e corrige, não tem problema, tá? Então aqui ponto do Campinas, a gente segue o jogo. E olha só outra coisa legal, deixa eu só voltar o ponto aqui, né? Antes de eu dar o ponto para o Campinas, o Adriano estava na 2, o Bruno Lima estava na 1. A hora que eu dei o ponto para Campinas, a bolinha passou para lá e o time rodou automaticamente. O Adriano já foi para o saque, né? Já entrou o número dele aqui e eu já consigo dar a sequência no próximo rally. Aqui foi o primeiro passe A que a gente teve no jogo. Como foi um passe A, eu não preciso colocar nenhuma avaliação, só o 11 já está ótimo e o ponto foi do Sada Cruzeiro. Vamos dar uma olhada nesse saque de novo. Saque viagem do Adriano, coloquei origem 1 para 1C, já me deu a representação gráfica aqui, ó. Já tem a representação gráfica na quadrinha, dá 1 para 1C e o passe foi perfeito, não precisei colocar nada. Quando o saque é errado, eu preciso fazer alguma alteração no código? Basicamente não, né? A gente vai estimar também aonde foi esse erro de saque, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um saque do Maurício Borges que ele errou, né? Ele vai sacar da 1 e eu coloquei ele como 9A, né? Ou seja, uma estimativa que ele iria para 9A e o símbolo de errado. Então, a hora que eu coloco ele na lista de código, a gente consegue ver a representação gráfica aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum saque na rede aqui para mostrar, né? Eu tenho esse saque do Judson aqui. Como que seria esse saque do Judson no código? Então, o saque da 1, ele teve o destino 7, né? E aí eu posso especificar, foi 7A, 7D, isso daí fica a critério de vocês. Eu coloquei que foi para 7, errado. E a única diferença, né, quando o saque é errado na rede, é que a gente coloca um N no final, porque rede em inglês é net. Então ele vai falar que o saque do Judson ficou na rede, que seria a representação desse gráfico aqui, ó. O saque foi da 1 para 7, mas ele não terminou a quadra, ele ficou aqui, sinal que ele foi na rede. Então a gente tem aqui, ó, na parte de código estendido, a gente tem, ó, bola na rede marcada no saque dele. Então a gente assinala o saque como uma projeção de onde ele iria se fosse dentro, e a única diferença, né, além junto com o símbolo de errado, né, é a gente colocar, se foi na rede, o N, se for para fora, a gente deixa em branco e ele já entende que esse saque foi errado e foi para fora. E o meio importante de saber se a gente está conseguindo fazer as avaliações tanto de direcionamento quanto a de qualidade bem, é a gente fazer a própria revisão, né, a autorrevisão. Então eu clico aqui no saque do Rodriguinho e dou uma olhada em como eu fiz a avaliação do passe, pauso, vejo em câmera lenta, né, isso é muito importante. O feedback que a gente tem no vídeo do programa, ele é muito importante para a gente. A partir do momento que a relação de saque e recepção estiverem bem assimiladas, né, no quesito da leitura do jogo e a inserção dos códigos no programa, a gente consegue dar sequência aos próximos fundamentos. Então a gente vai começar a falar do levantamento.
O levantamento, como a gente viu anteriormente, quando ele está selecionado como fundamento padrão, exige que a gente só indique qual jogador que realizou ele. Então, quando a gente fala de um levantamento realizado por ponteiros, líberos ou opostos, a gente vai inserir somente a descrição de qual jogador que fez esse fundamento e a qualidade, se necessário, né? Lembrando que a qualidade para o levantamento já é a positiva. Então, se o levantamento permitiu que o atacante tivesse todas as opções de ataque, ele já está intrínseco ali que foi na sua melhor qualidade. Então a gente só precisa colocar o número do atleta, né, e indicar qual equipe desse atleta que realizou o fundamento. Nas situações de passes A, B e B-, né, ou exclamativo, então perfeito, positivo e exclamação, esse levantamento ele é feito pelo levantador obrigatoriamente e a gente vai indicar para o programa qual foi a chamada que o levantador realizou com o central e a setorização que ele fez esse levantamento. Esse tipo de informação é essencial quando a gente vai fazer um estudo tático de algum levantador, porque tanto a informação da chamada do central quanto a da setorização fazem parte das bases de estudo, né, que muitos treinadores seguem quando vão estudar algum levantador do adversário ou até mesmo do próprio time. Então vamos tentar entender como que a gente vai passar essa informação para o programa, seja nos passes bons, né, que o levantador realiza o levantamento, ou naqueles passes mais afastados e difíceis que um atacante ou líbero realiza essa ação dentro do jogo. Então na digitação eu vou começar esse rally pelo processo do saque e recepção que a gente já viu, né, o Adriano fazendo o saque com origem 6 para 1C, e o passe do Rodriguinho, até aí tudo bem. A gente sabe que o passe dele foi perfeito, então eu já posso pular para a ação do levantamento. E a gente vai observar a chamada que o Brasília, né, levantador do Sada Cruzeiro, está realizando com o Otávio. Então a caracterização da chamada, né, na hora da gente digitar, ela vai ser sempre a combinação, ou seja, aqui eu estou vendo uma chamada à esquerda, né, com o Otávio, então a minha combinação de chamada esquerda é a K3, e em seguida eu coloco o setor que o Brasília, né, ou o levantador, ele está realizando o levantamento, aqui no caso o setor 3, então fica uma esquerda, chamada esquerda no setor 3, e aí eu já tenho a configuração, né, da minha chamada. Quando eu coloco ela para cá, vocês podem ver que está faltando aqui aquele target. Lembra quando a gente falou lá das ações de combinação de levantamento? Aqui faltou o target, mas porque eu não continuei a ação do ataque, né? Se eu tivesse continuado a ação do ataque, como eu vou fazer aqui agora, vou dar o exemplo do Brasília, levantou uma esquerda na 3 e o Otávio atacou uma W3 para 1. A hora que eu coloco o ataque do Otávio, ele já entra o target aqui, que foi uma bola com o central. Tá? Então isso aqui vai me permitir depois estudar a chamada, né, o que o levantador faz com cada chamada do central, e vai também permitir com que eu estude a setorização do passe. Esse esquema de chamada ele é principalmente utilizado, né, por mim pelo menos, é um padrão, uma regra que eu fui colocando nas recepções A, B e AB-, que é o exclamação e o exclamativo. Então, nessas situações de passe, a gente tem as chamadas, né? Então, a gente teve 2 passes Cs anteriormente que não permitiram construção da chamada. Nesse quesito aqui, a gente vai dar uma olhada como que fica a ação de levantamento, né? Esse saque aqui a gente já digitou, né, anteriormente, e aqui o Luquinha foi levantar e cometer uma infração. Então, aqui com o botão Insert, né, eu iria colocar 14, símbolo de errado. Então, ele já entra ali como um levantamento do Luquinha que foi errado, ou seja, ponto para o adversário, ponto para o Sada Cruzeiro. Nesse segundo rally, que foi também um passe negativo, quem levantou foi o Bruno. Nessa situação do Bruno ter levantado um passe negativo, o Datavôlei ele vai automaticamente
colocar um levantamento e atribuir ele ao levantador. Então, se a gente não fala nada, ele coloca o levantamento para o levantador. Se foi outra pessoa que realizou a ação, a gente tem que informar para o programa. Ah, mas eu posso colocar a chamada no final? Posso colocar a chamada no final do rally. Posso incluir ela depois que eu digitei o rally inteiro? Pode, desde que você venha aqui, né, por exemplo, fingindo que eu não tenho uma chamada aqui e eu quero colocar ela, é só colocar o K3 na 3, ela vai entrar automaticamente. Então não preciso colocar na chamada o levantador, não preciso colocar nem o time, né? Não preciso quando for, por exemplo, independente se é do time do Campinas ou o time do Cruzeiro, eu não preciso colocar azinho K33, posso só colocar o direto K33 porque ele entende que a chamada do levantador vai acontecer no side-out e quem está no side-out na situação é o time do Sada Cruzeiro, nesse exemplo que eu dei para vocês aqui agora. Aí mais um exemplo, agora em câmera normal, Otávio sacando da 5 para 1D, quem passou foi o Adriano, uma recepção exclamativa, né, exclamação, em cima da linha dos 3 metros, e o Bruno chamando o Judson numa esquerda, no setor 3, tá? Sempre que a gente vai falar, né, dos passes exclamativos, eles normalmente vão vir até aqui, mais ou menos, né, fora da linha dos 3 aqui. Nesse sentido, eu continuo marcando como se fosse um prolongamento da linha dos 3, ou seja, por mais que aqui seja o levantamento da zona 9, né, deixa eu marcar aqui, ó, levantamento da zona 9, eu marco como se fosse um levantamento da zona 2, porque os meus relatórios eles estão programados, né, para entender essa zona como 2. Então, basicamente é como se fosse um prolongamento aqui do setor 2, setor 3 e do setor 4, aqui nessa situação de passe exclamativo, né, a gente vai usar eles mais ou menos, né, até para fora da linha dos 3, como se fosse um prolongamento ali da setorização original dentro da linha dos 3. E depois de mais um passo dado, né, agora colocando o levantamento, a gente parte para a próxima ação, que é a ação de ataque. E com o ataque a gente já vai falar, né, assim como a gente falou de saque e recepção, a gente vai falar do ataque conjugado com o bloqueio ou com a defesa, que são as situações de rally, né? Normalmente quando o ataque é ponto, ele tem pode ter um toque no bloqueio e na defesa, mas a ação acaba ali. Agora, quando a gente tem ações de rallies, a gente tem, na grande maioria das vezes, a ação de defesa ou a de bloqueio, ou quando não as duas, né, na sequência desse ataque, tá? Uma coisa importante da gente falar do ataque é que todas as ações desse fundamento que tiverem, né, uma combinação associada, então assim como a chamada que a gente falou agora, a gente tem, né, o videozinho lá das combinações de ataque, que eu uso no caso, né? E a partir dessas combinações, a gente não precisa falar para o programa que foi um ataque. A hora que a gente digita, por exemplo, na minha digitação, P4, que é a bola chutada na ponta, ele já associa, pô, P4 é uma combinação de ataque, então esse fundamento foi o ataque. Então a gente não precisa colocar, por exemplo, 12 a P4. Não, é só colocar 12 P4 direto, que a gente já consegue encurtar um caractere e o programa também consegue entender que aquela ação foi um ataque que ele realizou ali. Então, para exemplificar a atuação do ataque conjugado com bloqueio com a defesa, vamos dar uma olhada em alguns rallies que a gente já passou aqui anteriormente, tá? Eu vou soltar aqui em câmera lenta para a gente ver. Então aqui eu já vou incluir a chamada do levantador, que a gente acabou de ver, né? Esse rally a gente já tinha feito, que é a esquerda do Brasília com o Otávio. E a gente vai começar a colocar as informações de ataque, bloqueio e defesa. Então vamos lá. Aqui eu tenho o time do Sada Cruzeiro atacando, que no caso, né, por conta de ser meu oponente, ele estava como visitante, mesmo jogando em casa. Otávio, número 4, atacou uma esquerda. Tá? Eu vou tentar identificar qual foi o direcionamento ou estimar o direcionamento. Tá? Eu vou colocar aqui 9D como um exemplo, tá? E o Judson que fez o bloqueio foi um bloqueio positivo. Mas como o bloqueio positivo e ataque negativo são avaliações padrão dos dois fundamentos, eu não preciso colocar o símbolo ali. Na sequência, o Bruno Lima defendeu.
O Bruno levantou, lembrando que quando o levantador levanta, o programa já vai automaticamente assinalar o levantamento para ele. E a bola seguinte foi o Maurício Borges atacando uma Y4 para 6. E o Otávio fez o bloqueio perfeito, tá? Como o Bruno não conseguiu recuperar a bola, eu dei o bloqueio perfeito aqui, mas depende muito da situação, né, da situação de cada rally. Então, dando continuidade, né, mais um saque aqui do Cruzeiro, saque do Otávio, câmera lenta nele, passe do Luquinha foi perfeito, a chamada foi uma esquerda na 3, e o Bruno Lima atacou uma bola chutada na saída fundo, P9, para 6, e quem bloqueou foi o Douglas, só que o bloqueio não conseguiu impedir o ponto de ataque do Campinas, ou seja, um bloqueio barra, e o ponto automaticamente para o time de Campinas. Tá? Outra situação que pode acontecer aqui, que a gente pode digitar, aí depende muito da ordem, né, e do costume, é digitar a avaliação no ataque direto. Né? Então posso colocar aqui um ataque perfeito e o Douglas tentando bloquear e não conseguindo, né, não tendo sucesso, e a hora que eu dou o ponto para Campinas, entra aqui da mesma forma. Saque do Wallace, dá 1 para 6. Passe do Adriano, positivo. Uma chamada cabeça na 2. E o Léo atacando essa cabeça para 7A, perfeita. E o Lucão tentando bloquear. Tá? Então aqui eu já dei o ponto e aqui a gente pode revisar o lance. Ó. Peço para ele me mandar para a hora do ataque. E eu reviso o passe, reviso o setor, reviso a chamada. Se eu quiser mudar aqui para 7 eu consigo. Se eu quiser clicar aqui na quadrinha, ó, é que dá bastante trabalho, mas eu também posso, né? Se eu quiser fazer isso com todos os ataques, ó, estimar exatamente onde foi e clicar, ele vai assinalar, né? Vai marcar o pontinho lá. Então é muito interessante a gente ir fazendo essas alterações. Mas e quando a gente tem as duas ações, né, num ponto finalizado? Então aqui a gente tem um saque do Douglas, tá? Vou colocar ele em câmera lenta pra gente ver. O saque dá 1 para 5. O Adriano recebeu um passe B. Chamada foi uma K7 no setor 2. O Bruno Lima atacou uma bola rápida na ponta. Vou colocar aqui que foi para 8, né? Foi uma bola de toque no miolo da quadra. Quem tentou encostar no bloqueio, quem encostou no bloqueio na verdade, foi o Lucão, bloque barra, e o Ale depois, o A17, ele tentou defender também, não conseguiu uma defesa barra. Então vocês veem que como eu já tinha usado o fundamento do bloqueio aqui, eu tive que desmembrar o segundo toque da defesa aqui. Se fosse, por exemplo, um rally que tivesse continuado, aqui eu deixaria em branco, né, que foi um bloqueio positivo, e a defesa do Ale também seria positiva, né, já está intrínseco ali, e eu poderia continuar o meu rally. Aqui tem mais um rally para a gente ver, ó. Saque do Maurício dá 1 para 5, o Rodriguinho colocou um passe C. Como está o Brasília levantando, eu não vou precisar colocar o levantamento dele, já vai entrar automaticamente. Aí o Wallace atacou uma média na saída fundo para 1C, o Bruno defendeu. Aqui eu tenho que colocar 1D, né, da defesa do Bruno. Aqui eu tenho o levantamento do Luquinha, que é um jogador que não é o levantador, então eu coloco o número dele, né? Se o levantamento foi bom, só isso já basta. E o Bruno Lima atacando uma alta na saída frente para 1C. O Wallace tenta defender e a bola continua em jogo, tá? Então essa defesa do Wallace ela foi negativa, porque o Cruzeiro não conseguiu construir um ataque. Nem eu sabia, nem eu lembrava a composição do rally, hein? Surpresa total aqui, ó. Bola continua em jogo, tá? Depois o Bruno Lima vai fazer uma recepção de bola de graça, né? A gente pode falar isso mais pra frente, mas já vou colocar aqui. E o Léo atacou uma bola esquerda para 9, perfeita. Então eu já tenho aqui o meu rally completo, ó. Então na hora que eu for revisar, eu posso olhar de novo tudo certinho aqui, ó. Pause e olha, ó. Dá 1 para 5, passe C. Brasília levantou, ok. A combinação do Wallace ataque para 1C. Né? Eu vou colocar o cursor ali para a gente ir acompanhando. Bruno Lima alta na saída para 1C de novo, com a defesa negativa do Wallace. O Bruno Lima fez uma free ball, né, que é essa bola de graça. Depois eu faço
uma passagem sobre ela no final dos fundamentos. E já entrou o levantamento de contra-ataque do Bruno também, com o target, lembra o target? Que ele fala que aqui fala que ele levantou para o meio, e o Léo atacou uma W3 para 9, bem assimilada aqui na representação gráfica. Uma coisa importante de salientar é que esse esquema de digitação serve tanto para o DataVolley quanto para o VolleyStation. Porque quando a gente assinala, por exemplo, nesse ataque do Wallace, a combinação de ataque e em seguida a gente coloca o direcionamento, é a sequência visual que a gente está tendo do jogo. E os dois programas interpretam dessa mesma forma. Então, basicamente, a parte do ataque é essa. É a gente digitar sempre o jogador, né, caracterizar o time e o jogador, a combinação de ataque e, na sequência, a direção. Feito isso, a gente pode escolher ou avaliar a ação de ataque, consequentemente avaliar a ação seguinte, ou, se teve um bloqueio ou uma defesa, continuar através do ponto final. Então isso é muito útil para a gente ir acelerando e otimizando, né, o processo de entrada de dados, tanto no DataVolley quanto no VolleyStation. Falando dos ataques, há apenas duas exceções, no meu caso, né, que eu escolhi deixar como exceções, sobre as combinações de ataque. Essas duas são as combinações de largada de segunda e bolas de cheque. Por que eu escolhi deixar essas bolas de fora? Porque são bolas que normalmente elas entram no estudo, né, principalmente a bola de segunda, mas eu não quero que ela seja marcada na distribuição ali, então eu deixo ela à parte. Como essas duas jogadas, né, não estão assinaladas como combinação, eu preciso informar o programa que é um ataque que acontece nessas situações. E para separar esses ataques dos outros, eu sempre marco eles como um ataque other, ou seja, o tipo de fundamento entra como outro. Vamos dar uma olhada nesse exemplo com o ataque de bola de cheque do Maurício Borges. Então o Bruno fez um saque da 1 para 5, o 14 Douglas Souza mandou a bola de cheque, né? E o Maurício atacou essa bola de cheque com um bloqueio positivo do Brasília, certo? Para a gente digitar essa situação, eu coloco 5, ataque other e XX, que seria o ataque de cheque meu. Como eu não assinalei ele como combinação, ele vai ficar em vermelhinho a hora que eu passar para a listagem de códigos. Então eu vou colocar ali que o Brasília bloqueou positivo, e ele vai entrar aqui na minha lista de códigos como um ataque XX, né? Mas você vê que ele não tem nenhuma combinação assinalada. Tanto é que quando a gente vai mudar aqui, ele pergunta, ó, não tem nenhuma combinação associada com XX. Você quer modificar agora? E é só colocar não, que ele deixa a gente continuar fazendo o scout. Mesma coisa de bola de segunda, né? Só que ao invés de ataque XX, ataque other XX, eu marco como ataque other LL. Então, por exemplo, se fosse o Bruno atacando uma bola de segunda, teria que ser assim, ó, LL perfeita, por exemplo, e aí a gente tem a bola de segunda, um ponto de largada de segunda do Bruno, ou se não, né, na sequência aqui, um ponto de ataque de bola de segunda do Brasília. Então vamos falar da Freeball, né, que foi o último fundamento que faltou pra gente. Ele é muito simples de ser imputado na barra de digitação, tá? Eu separei aqui algumas pra gente dar uma olhada. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o que antecede essa bola de graça, né, vamos raciocinar aqui no jogo inteiro, é um ataque do Wilson, né, o ponteiro de São José, para 5. O bloqueio do Ítalo foi positivo e o São José não conseguiu recuperar a bola, e isso fez com que o Adriano efetuasse uma Freeball, né, para o time de Campinas. Então eu uso a Freeball sempre que o time recebe essa bola de graça. O Lua Weber, que é o número 21 do São José, ele que enviou a bola de graça para o time de Campinas, mas esse toque aqui eu não marco no DataVolley, tá? Eu vou marcar a Freeball do Adriano, que ele é o número 6, a Freeball perfeita, tá? A Freeball, a avaliação padrão dela no meu programa, na sugestão que eu deixo para vocês, é de estar perfeita, e a avaliação que eu faço dela é exatamente igual à do passe, tá? Então se é uma Freeball perfeita, passear, né, entra como hashtag e por aí vai em todas as graduações, tá? Vamos ver mais alguma aqui que a gente possa discutir. Ó, bola de cheque. Então vamos fazer esse rally inteiro aqui. Saque do Adriano dá 1 para 5D, o Iago
deu um passe de cheque, número 6 deu um passe de cheque, e o Judson fez uma free ball, vou colocar aqui positiva, tá? Que a bola saiu da rede e atrasou um pouco o contra-ataque do time do Campinas. E uma outra aplicação da free ball com rally completo, saque do Bruno, saque híbrido da 1 para 5B, o Wilson recebeu perfeita, tá? Vou deixar em câmera lenta aqui pra gente ver. Chamada foi uma esquerda no setor 4, quem atacou foi o Lua Weber, uma P1 para 9. Reparem que o Ítalo tocou no bloqueio aqui, né, o número 10, ó, toca nesse momento, 10 bloqueio. Só que o time do Campinas não conseguiu recuperar a bola, então foi um bloqueio negativo. O Bruno Lima fez uma defesa negativa e a free ball do Iago Dutra, número 6, free ball perfeita, com ataque do Wilson para 8, perfeito, com bloqueio do Bruno Lima. Tudo isso tá aqui nesse rally que eu já tinha digitado antes e só peguei para dar de exemplo para vocês. E uma sugestão final que eu deixo, né, devido ao grande volume às vezes de informação em um único rally, é que a gente priorize determinadas coisas que são importantes para a gente. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da minha situação durante o jogo. Muitas vezes ocorrem toques de defesa, de levantamentos, que não vão ser importantes para mim naquele momento. Então eu marco apenas como um fundamento sem jogador assinalado, que eu vou dar o exemplo aqui para vocês agora, e depois da partida, né, eu pego o vídeo e coloco ali quem fez aquela ação, a qualidade, as informações complementares. Então, quando a gente está começando, né, até o processo mesmo de quando a gente já está craque na digitação, vai ter um momento que a gente vai precisar priorizar alguns fundamentos perante outros e depois a gente coloca essas informações no vídeo, na correção, isso faz parte. Então eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um rally grande do jogo Guarulhos e Goiás, para ver em determinados momentos, eu evito, né, colocar ali o jogador que fez a ação e continuo o rally para colocar essa informação depois, porque a bola ficou realmente trocando de lado muitas vezes durante o mesmo rally. Então esse aqui foi o rally que eu digitei. Vocês conseguem ver que tem alguns códigos que estão em vermelho porque falta neles a informação de qual jogador realizou a ação, né? Tem o time aqui que a ação foi realizada, então por exemplo, isso aqui é a ação de Goiás, as 3 de Goiás no caso, né? E porém eu priorizei, né, a continuação do rally, às vezes não deu tempo de ver quem fez a ação, ou por exemplo, até nesse caso aqui o terceiro, eu até vi que foi o Everaldo que fez a ação, mas fui raciocinar depois e aí já estava rolando o levantamento, então eu só marquei o fundamento que foi a defesa. Então vamos dar uma olhada aqui, né, nessas ações, ó. A primeira defesa foi do líbero Matheus, não tinha visto na hora, então esse aqui é o número 2, tá? Vou marcar aqui número 2. Depois é um bloqueio de Goiás nessa ação aqui. Quem toca é o Rodrigo Leandro, número 11. E a terceira é a defesa aqui, que como eu tinha comentado com vocês, foi do Everaldo. Vi na hora do rally, mas não vi a tempo, né? E eu vou puxar esse código aqui pra gente dar uma olhada, né, na barra de digitação, como é que ele ficou, pra gente achar esses momentos na barra de digitação. Então aqui eu tenho o primeiro momento, né, que foi um ataque do Léo Lucas, número 1 de Guarulhos, tá? Ele atacou uma bola curta na ponta para 6C e foi a defesa do líbero Matheus. Então aqui entraria o 2, eu não consegui raciocinar quem fez a defesa, eu coloquei só o D. Agora eu corrijo aqui pro 2 ou eu posso corrigir da maneira que a gente fez anteriormente também. O segundo lance foi esse ataque do Saliba, número 17 de Guarulhos, atacou uma média na saída frente para 6C, da direção que eu visualizei na hora, e quem bloqueou foi o Rodrigo Leandro, número 11, então eu coloquei aqui, antes estava só bloqueio negativo, certo? E a terceira ação em vermelho foi a defesa do Everaldo, né, que eu tinha comentado com vocês depois. E se eu dou Enter,
ele entra já com os códigos corrigidos. Depois eu vou dar uma revisada nesse código para ver as questões de combinação de ataque, né? Às vezes uma bola é alta, média, rápida, que eu tenha trocado, direcionamento, conferir. Então todos os rallies, basicamente, eu vejo 2 vezes. Independentemente se é do nosso jogo, se é dos adversários nossos, todos os rallies eu passo 2 vezes para ter certeza, né? Porque normalmente um jogo tem mais de 1000 códigos, 1200 códigos, então é sempre importante fazer uma revisão fina, tá? Então esse é um jeito que eu fui adaptando, porque às vezes no calor do jogo ali, 24-24, né? Não é só o jogador que fica nervoso, eu também fico, e acaba no processamento das informações ali do que eu tô vendo pro teclado, eu precisava economizar esse tempo. Então eu priorizo as ações que são importantes: ataque, direcionamento de ataque, qualidade de recepção, chamado do levantador. E esses fundamentos que na hora ali eu não vou usar com a mesma importância, né, que a defesa, que às vezes é um toque no bloqueio, eu posso deixar para fazer a correção pós-jogo ou a hora que acabar o rally, se me der tempo de fazer isso. Bom, pessoal, então era esse o conteúdo do primeiro vídeo. Espero que tenha sido completo, educativo. Aceito comentários aqui embaixo, feedback é sempre importante. E lembrar que é um processo lento. Tudo isso depende muito da disponibilidade de prática, seja ao vivo, seja por vídeo. Sugiro que quando vocês estejam assistindo jogos na TV, vocês comecem a lembrar um pouco dos códigos, então comecem a automatizar a leitura. Então na própria TV, aquilo lá foi um saque na 7A, um ataque na 1B, e aí a gente vai estimulando o nosso cérebro a entender um pouco da linguagem de códigos, né? Eu no começo sempre fazia mentalmente ali o que eu iria digitar se eu estivesse com o computador na mão. E não se esqueçam que aqui embaixo tem os links para vocês acompanharem, né, os outros materiais que são também essenciais, né, são paralelos a esse vídeo, como por exemplo o vídeo de avaliações dos fundamentos, né. Aqui eu não foquei muito nos parâmetros de avaliação, mas tem um vídeo que fala, né, que eu falo um pouco sobre os critérios que eu venho usando com as comissões técnicas nesses últimos anos, tanto na seleção quanto no clube. Tem também o vídeo que fala sobre combinação de ataque e de levantamento, detalhando certinho qual que é a lógica por trás das combinações que eu uso, né, como sugestão. E tem um vídeo sequencial a esse, onde eu vou falar um pouco sobre correção de scouting, scouting avançado e outras ferramentas que a gente pode incluir na nossa digitação. Além do mais, estou deixando aqui no final do vídeo uma página sobre os atalhos importantes para vocês usarem, né, nesse processo de digitação. Depois nos próximos vídeos eu vou falar individualmente, um a um, tá? Mas é muito legal porque a gente consegue acelerar o nosso processo de manuseio do programa também. Então é isso, muito obrigado, espero que tenham gostado, e qualquer sugestão, qualquer necessidade de material, só deixar aqui nos comentários abaixo. Muito obrigado!